Boa noite, graça e paz. Culto de estudo e oração, 27 de outubro de 2021. Igreja Batista Ágape em Indaiatuba. É um privilégio nós estarmos na casa do Senhor, estudando e orando, na presença do Espírito Santo, e nós cremos que o Espírito Santo está presente, porque é a casa dele. Eu peço que você, quando receber, compartilhe, divulgue, não retenha a palavra, para a honra e glória do Senhor, Tudo que nós fazemos é para honrar e glorificar o nome do Senhor. Hoje nós vamos para Romanos capítulo 5, igreja. Se você puder ficar em pé, e o Espírito Santo com certeza estará falando conosco. Carta aos Romanos do apóstolo Paulo, capítulo 5, a partir do verso 1, igreja. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, igreja, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente, igreja, alguém morreria por um justo. Embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem por morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda nós éramos pecadores, igreja. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, igreja, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Pai, muito obrigado, Deus. Obrigado pela sua palavra, pelo seu ensino. Nós cremos que a palavra não volta vazia, porque isso é a sua palavra. Que o Senhor continue nos abençoando e nos guardando. Que nós nesse momento estejamos por inteiro para receber do alto a sua mensagem. Que o Senhor continue nos edificando. Em nome de Jesus agradecemos. Amém. Vamos nos assentar, igreja? Se você pode deixar Romanos 5 aberto, seria importante, porque nós estaremos relendo alguns versos. Amados, nós estamos estudando Romanos 5. E nós estamos procurando sempre captar o que? A mensagem central. Tá certo? Até aqui, o que nós vimos? Nós vimos que a carta aos Romanos, ela apresentou um grande problema, que foi o pecado. Sim ou não? Nós iniciamos o capítulo 5, mas até o capítulo 4, nós fomos ensinados por Deus de que todos pecaram, de que todos nós carecemos da glória, da presença de Deus.
Esse pecado chamado original, o geracional, que foi por os nossos pais, Adão e Eva. E que gerou morte. Não uma morte física, mas uma morte espiritual. Não é? Então, quando Deus disse de tudo, todos os frutos, de toda a árvore dos frutos você pode comer, menos essa. Se você comer morrendo, morrerás. E quando nossos pais comeram, isso geracionalmente foi o quê? Foi afastado o quê? Da presença de Deus. E apenas a gente é reconciliado, justificado somos pela presença de quê? De Jesus Cristo. Sem Ele é impossível. Não são todos os caminhos que levam a Deus. Apenas um. Jesus Cristo. E o que era morte, com Jesus Cristo virou o quê? Vida. Amém ou não? Então é importante nós termos o quê? Esse entendimento. Para que esse entendimento caia no nosso coração. Nós éramos mortos espiritualmente. Fomos inocentados mediante a fé em Cristo Jesus. Fomos reconciliados. Até o capítulo 4 nós estudamos isso, amém? Vimos lá que antes da presença de Jesus Cristo já havia reconciliação. Nos próximos capítulos, nos capítulos 5, 6, 7 e 8 de Romanos, e nós estaremos a partir de hoje, porque lemos o capítulo 5, nós estaremos vendo em nome de Jesus os benefícios. Quais os benefícios que eu e você temos direito pela reconciliação em Cristo Jesus? Isso é um direito de quem? Nosso. Não é só a vida eterna, amém? Então eu sou reconciliado, vida eterna em Cristo. Não é só isso que Deus quer para nós. Então a partir de hoje nós vamos ser ministrados pelo Espírito Santo, não é? E Deus está querendo dizer o seguinte para nós hoje: tem mais. Tem mais. E aí, eu gostaria que nós relêssemos, por favor, o verso 1 do Romanos 5. Quer dizer o quê? Justificados, pois, mediante a fé, temos o quê, igreja? Paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro benefício que eu e você temos, qual é? Paz. Aí você começa a ler o texto, você começa a estudar, e aí você começa a entrar no texto. E aí você começa a verificar alguns sinônimos de paz. Qual é um dos grandes sinônimos de paz? Ausência de guerra. Sim ou não? Ausência de conflito. Paz é um estado de quê? De tranquilidade. Sim ou não? Quando você entra no dicionário, e a primeira coisa que vem, né, ao nosso entendimento, que paz é o quê? É um estado de tranquilidade. Mas o que o Espírito Santo quer dizer para nós hoje, igreja, em nome de Jesus, o que é? Paz é muito mais do que isso. A paz com Deus, ela é muito mais do que isso. A paz é uma harmonia que eu e você recebemos através do sangue do Cordeiro para com o Pai. Então a nossa inimizade que outrora havia sem Cristo Jesus, com a fé que eu tenho em Cristo Jesus, essa inimizade com Deus, ela não existe mais. Então, na verdade, a paz que eu tenho em Cristo Jesus com Deus dissolve toda o que? A minha inimizade. É um pouquinho diferente, sim ou não? Aqui não está falando de ausência de quê? De conflito. Está falando o quê? Que outrora, antes de Jesus Cristo, aquele buraco que existia no meu peito e no seu peito, hoje não existe mais. Ele foi preenchido pelo Espírito Santo do Senhor. Tudo bem?
Então, o que não tinha harmonia, passou a ter. Amém ou não? Então, isso é importante, a gente ter esse entendimento. Então, paz não é só ausência de guerra. Não é só estado de tranquilidade. Caminhamos. Observem a primeira parte do verso 2. Pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos o quê? Estamos firmes. Então a paz que eu tenho com Deus mediante o sangue do Cordeiro nos traz o quê? Firmeza e segurança. Está falando ausência de tranquilidade aqui? Está falando ausência de conflito? Está falando que, independentemente do que aconteça, esse estado de paz nos dá o quê? Firmeza e segurança. Verso 2 na parte B, continuando. E nos gloriamos na esperança da glória de quem? De Deus. Nós bendizemos e agradecemos ter o quê? A esperança onde, igreja? Na presença de quem? De Deus. Até aqui tudo bem? Vamos nos aprofundar um pouco mais? Vamos reler os versos 3, 4, 5? Então nós lemos no finalzinho do verso 2. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. 3. E não somente isso, igreja, mas também nos gloriamos aonde? O que é gloriar? Quando eu falo glória a Deus, nós como cristãos nos gloriamos aonde? Na tribulação. Sabendo que a tribulação produz o que, igreja? O que? Perseverança. E a perseverança produz o que? E a experiência? Ora, a esperança não nos deixe decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi criado. Se nós entendermos isso aqui, e se nós colocarmos em prática com a ajuda de Jesus Cristo, porque sozinho nós não conseguimos, pode cair o mundo, pode vir o que vier, nós sempre teremos o quê? A paz com Deus. Porque o que é a tribulação? Senhor, o que é a tribulação? É uma situação que é desagradável que nós temos. Não é só a tribulação do mundo, mas é alguma situação que é desagradável. Algum aborrecimento. Sim ou não? Sim, isso é tribulação. Algumas dores na alma. Algum descontentamento. Alguma vontade nossa que não é cumprida. Algum não que recebemos, alguma decepção. Então tudo isso gera em nós o quê? Uma tribulação. Mas essa tribulação, ela vem externo, porque internamente nós temos o quê? O amor com Deus. E essa tribulação nas nossas vidas gera o quê? Perseverança. Perseverança em quem? Em Deus. Porque apesar, por exemplo, de nós termos um filho nas drogas, sim, pode acontecer. Glória a Deus, não é o nosso caso. Mas apesar de nós termos um filho nas drogas, o que pode acontecer? O que acontece? Jesus Cristo nos dá o quê? Paz e esperança. É fácil ter um filho nas drogas? Sim ou não? Não. Mas o que Jesus Cristo está dizendo é que Ele nos traz o quê? Paz e esperança. Ele nos traz o quê? A certeza de que isso é o quê? Temporário.
Porque nós cremos em Jesus Cristo. E o apesar de todos os pesares que eu e você temos nas nossas vidas, porque todos nós temos, ele deve gerar na nossa vida o quê? Perseverança. E essa perseverança, ela gera o que nas nossas vidas? Que está escrito aí? Experiência. O que é experiência? Você quando se forma engenheiro, você está experiente? Aí você pega uma linha e vai embora, produção, por exemplo, certo, Elisa? Aí você vai embora. Quando é que você vai estar calejado? Mediante o quê? O tempo. Você passa de trainee para júnior, júnior sênior, não é isso? Até você chegar numa condição de expertise. Toda essa experiência foi fácil? Gerou tribulação? Gerou chefe chato? Gerou neguinho no seu pé? Gerou ciúmes? Sim ou não? Agora, essa tribulação vai gerando o que na sua vida? Mais perseverança. Ah, é? Então vamos embora, eu vou conseguir, eu vou lutar. E essa perseverança gera o quê? Experiência. O que é experiência? Know-how, bagagem, maturidade. E essa maturidade, ela produz o quê? Esperança. Esperança e confiança na realização. Agora, o que é a realização? Esperança na realização. Fé. Sim ou não? A fé gera paz. Porque todos nós temos o quê? Tribulações. E é por isso que a palavra de Deus diz que a nossa paz, ela tem que exceder o quê? Todo o quê? Todo entendimento. Porque a pessoa chega para, nossa, eu não tenho esclerose múltipla. Não dorme à noite, rola para lá e para cá. Mas espera aí, ela está sempre, né? O que é isso na vida dela? É Espírito Santo. Hoje ela ficou com dor o dia inteiro. Era uma sexta, ela falou, nossa, eu não vou na igreja, eu era para fazer abertura. Estou com muita dor. Atendeu o dia inteiro hoje. Tá bom. Aí eu fui pegar o Giovanni na rodoviária, voltei, ela falou, não, eu vou. Eu não vou abrir o culto, mas eu vou. O que é isso? Excede o entendimento. É ela? Lógico, ela tem perseverança. Mas quem é? É o Espírito Santo do Senhor. Amém ou não? É o Espírito Santo do Senhor. Então, quando a gente está alinhadinho, Deus, Ele faz o quê? Ele guarda os nossos pensamentos. Ele faz com que a nossa dor seja o quê? Suplantada pela fé, pela esperança. Eu estou dando exemplos. E são exemplos do quê? Absolutamente claros e reais. Porque o que Deus faz, o que Ele faz? Ele age na nossa vida, na minha vida, igreja, na sua igreja, Ele age. E é isso que a gente tem que entender. Ele age na nossa vida para tudo aquilo que nos traz transtorno, para tudo aquilo que nos traz tribulação. Então Deus age na minha emoção e na sua emoção, no meu pensamento e no seu pensamento. Para que, igreja? Para que toda essa situação seja afastada de nós. Sabe por quê? Porque isso é palavra. Porque isso é palavra. Então Deus não quer que a gente sofra. Deus não quer que a gente tenha tribulação, mas quando eu tiver, isso vai gerar na minha vida o quê? Perseverança. E essa perseverança, experiência. Essa experiência, esperança. Esperança de sair de um engenheiro trainee para um especialista. Esperança de ganhar mais, certo ou não? De dar uma condição melhor para a nossa família. E tudo isso, há um esforço nosso, mas há um agir de quem? Do Espírito Santo. Porque se eu e você, verdadeiramente, e eu acredito que fomos reconciliados com Deus, é Ele, Deus, conosco em paz.
Então, na verdade, o que o Espírito Santo vem nos dizer hoje? Que a gente tem que nos apropriar disso. A gente tem que nos apropriar. Porque tribulação todo mundo tem. Às vezes falta o que para nós? Perseverança. Sim ou não? E Deus é muito claro, né? Perseverai, né? Perseverai onde? Na oração, no entendimento, na palavra. O que Jesus Cristo quer dizer hoje para nós é que fé gera fé. Mas se a gente pudesse resumir, fé gera fé. Fé gera o quê? Esperança. É por isso que Jesus Cristo diz, e vai fechando, né? No mundo nós teremos o quê? Aflições, mas eu venci o mundo. Se Ele venceu o mundo e nós estamos com Ele, nós também o quê? Vencemos o mundo. E eu fecho para nós começarmos a orar. Por favor, veja o verso 6. Por favor, observe o verso 6. Eu vou ler. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, igreja, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, que alguém talvez tenha coragem para morrer. O que eu entendo é que porque Cristo, quando nós ainda éramos o quê? Fracos. Nós não somos mais fracos. Amém ou não? O que Deus está querendo dizer aqui é que nós não somos mais fracos. Então, antes, vocês eram o quê? Fracos. Quando vocês eram fracos, quem nos torna forte? Deus. Agora, nós temos que entender e nos apropriar disso. Porque se a gente não fizer, igreja, nada vai mudar. Amém?